Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje vou mostrar como funcionam as Media Queries do CSS. Elas são extremamente essenciais nos dias de hoje porque é através delas que conseguimos responsivar nossos designs. Ou seja, conseguimos deixar nossos sites práticos e otimizados para dispositivos móveis, como celulares e tablets. Então, bora cair para dentro do código. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre Media Queries e como elas podem ajudar a gente a responsivar os nossos designs. Então, para isso eu criei aqui um arquivo HTML e um CSS. Nesse HTML eu coloquei apenas um H1 aqui com uma classe título e no CSS eu aumentei um pouco o tamanho da fonte aqui desse nosso título. E eu vou abrir esse nosso projeto no meu navegador. Então, para isso eu uso esta extensão aqui, Live Server do VS Code. Então, se você não tem ela, baixa ela aí rapidinho, porque daí é só vir aqui embaixo na direita e clicar nesse botãozinho de Go Live, que esse nosso projeto já vai abrir direto aqui no nosso navegador. E uma ferramenta muito importante aqui do navegador para lidar com Media Queries e responsividade é a seguinte: se a gente clica com o botão direito e vem aqui em inspecionar, vai abrir essa aba aqui para a gente do lado. E se a gente garante que esses dois aparelhinhos aqui eles estão clicados, então eles estão em azulzinho aqui para a gente, nós podemos vir aqui na nossa tela e aumentar ou diminuir tanto a largura quanto a altura da nossa tela. E ver que aqui também já fica a marcação da nossa largura e da nossa altura. Então a gente pode ir mexendo aqui no tamanho da nossa tela para a gente simular tamanhos de telas e para a gente conseguir lidar com responsividade aqui no navegador. Aqui também em dimensões a gente pode escolher algum dispositivo que já vem pronto aqui por padrão com o tamanho dele. Por exemplo, se eu escolher um iPhone SE, a minha tela já vai ficar do tamanho exato de um iPhone SE, tá? Mas se a gente quiser ficar mexendo manualmente no tamanho da nossa tela, a gente deixa aqui em responsivo. Então vamos ver como que a gente pode criar uma Media Query aqui no nosso CSS. Para isso, a gente coloca aqui um @media dessa maneira e depois a gente escolhe qual o tipo de dispositivo que a gente quer que essa Media Query seja aplicada. E a gente tem dois tipos principais que nós podemos colocar aqui. O primeiro é esse tipo print, então eu posso colocar um print dessa maneira, e esse tipo print aqui, ele vai englobar quando a gente tem alguma página ou algum documento no modo print. Por exemplo, quando a gente vai tentar imprimir alguma página ou salvar essa página como PDF. Então, se por exemplo eu quisesse, nesses meus dispositivos do tipo print, que a cor desse nosso título seja azul, por exemplo, eu posso abrir aqui um parênteses no meu Media Query, e aqui dentro do Media Query eu vou escrever um código CSS normal, um código CSS que a gente já está acostumado a escrever. Então aqui eu vou pegar a minha classe título e vou falar que eu quero que ela tenha uma cor azul. Se eu salvo isso daqui e volto aqui no nosso navegador, eu posso ver que a nossa cor não alterou aqui do nosso título, porque a gente está alterando nos dispositivos do tipo print. Então, se eu clico aqui com o botão direito e venho em imprimir, por exemplo, a gente já vai ter essa página no modelo de print, que foi o modelo que a gente colocou no Media Query, e aqui nesse modelo a gente pode ver que a cor do título já alterou para azul, porque foi a regra que a gente colocou aqui no nosso Media Query. Então beleza, a gente viu como esse print funciona, eu vou fechar ele aqui. E o outro tipo que eu comentei de Media Query, que a gente utiliza bastante, é esse tipo Screen. Esse tipo Screen, ele vai pegar qualquer tipo de tela. Então, por exemplo, ele vai pegar as telas dos desktops, dos celulares, dos tablets e assim por diante. Então, se eu deixo aqui um @media pegando todo tipo de tela, e aqui, por exemplo, eu coloco a cor do meu título para ser em laranja com orange e salvo, se eu volto para o nosso navegador, eu posso ver que a cor do nosso título já mudou para laranja, porque aqui, como eu estou na tela do meu computador, na tela do meu desktop, eu consegui entrar nesse seletor aqui do Media Query e eu estou alterando aqui dentro a cor do nosso título para laranja. Mas uma coisa interessante de notar é, se a gente volta naquele modelo print, então se eu venho aqui novamente em imprimir, eu posso ver que o nosso título não vai estar na cor laranja, porque agora eu não estou acessando esse tipo print, né? Eu estou acessando apenas esse tipo screen. Mas tem uma maneira que a gente pode acessar todos os tipos de dispositivos que existirem. A gente pode colocar aqui um @media all. Dessa maneira a gente está acessando tanto aquele tipo screen quanto o tipo print que a gente viu. Então, se eu coloco aqui para a minha cor do título ser vermelha, por exemplo, e salvo, se eu volto para cá,
eu posso ver que a cor do nosso título aqui na minha tela mudou para vermelho. E se eu abro aqui o nosso print, novamente, eu posso ver que a cor dele também foi alterada para vermelho. Isso porque esse seletor All está selecionando tanto os tipos Screen quanto os tipos Print. Então esse tipo All aqui é o tipo que a gente mais utiliza no dia a dia e a gente pode combinar ele com algum outro seletor. Um seletor que a gente utiliza muito também no dia a dia é baseado na largura da tela que o usuário está acessando. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, depois do All, colocar um AND, e aqui eu coloco um seletor de, por exemplo, Max Width 500 pixels. Desse jeito aqui, eu estou selecionando nesse meu Media Query todos os tipos de dispositivos com esse All, mas estou selecionando apenas aqueles que têm uma largura máxima de 500 pixels, ou seja, todos os dispositivos que têm uma largura menor do que 500 pixels. Se eu salvo isso daqui e volto aqui para o nosso navegador, eu posso ver que a cor vermelha não foi colocada aqui no nosso título, porque essa tela que eu estou atualmente tem 1111 pixels de largura. Então, para a minha cor vermelha ser aplicada, a minha tela tem que ter no máximo 500 pixels de largura. Então, se eu vou diminuindo a minha largura aqui até chegar naquele 500 que a gente colocou, ó, chegou. A partir do momento que ficou menor do que 500, a gente pode ver que a cor do nosso título alterou para vermelha. E se eu volto para cima de 500 pixels de largura, a cor dele volta a ser a cor padrão que ele tinha. Então, para fazer responsividade, a gente usa muito esse tipo de seletor aqui, selecionando todos os tipos de dispositivos, colocando aqui uma largura máxima para ser aplicado o que a gente colocar aqui dentro da nossa Media Query. Mas, como esse valor de All é o valor padrão, provavelmente você não vai ver essa escrita sendo feita dessa maneira, porque a gente pode retirar esse valor de All assim dessa maneira, que o nosso seletor vai continuar funcionando exatamente como ele estava antes, porque o nosso All é o valor padrão, então ele já está implicitamente sendo colocado aqui dessa maneira. Então desse jeito a gente ainda está selecionando todos os tipos de dispositivos e selecionando apenas aqueles que têm uma largura máxima de 500 pixels. E um comportamento interessante da gente saber é que as nossas Media Queries aqui, elas são seletores normais do CSS. Então, elas seguem a regra de cascata, normalmente aqui do CSS. Então, se depois de definir essa Media Query, eu selecionasse novamente o nosso título e trocasse a cor dele para azul, por exemplo, se eu salvo isso daqui, a gente pode ver que eu estou numa largura de tela menor do que 500, mas mesmo assim, a cor do nosso título não está em vermelha, ela está em azul. Isso porque, como os Media Queries seguem a regra de cascata padrão do CSS, o último estilo que aparecer aqui no nosso arquivo CSS é o estilo que será aplicado. Por isso que a cor do nosso título está em azul. E um outro seletor que a gente utiliza bastante no Media Query é o seletor de Min Width, que é como se fosse o contrário do Max Width. Então, se eu coloco aqui mais um Media Query para pegar todos os dispositivos que têm uma largura mínima de 600 pixels, por exemplo, e eu quero que para todos esses dispositivos o nosso título passe a ter uma cor verde. Se eu salvo isso daqui e volto aqui para a nossa tela, a gente pode ver que abaixo de 500 pixels a cor vermelha vai ser aplicada. Então aqui, quando eu estou abaixo de 500 pixels de largura, a cor vermelha é aplicada. Quando eu passo de 500, ele volta para a cor padrão, e quando eu atinjo esse mínimo, essa largura mínima de 600 pixels, é para a cor verde ser aplicada. Então, se eu aumento a largura aqui, ela passa de 600 pixels e a cor verde passa a ser aplicada aqui para a gente, por causa dessa regra aqui do Min Width que a gente acabou de colocar. Então, a gente utiliza bastante essas regras de Max Width e de Min Width para responsivar os nossos sites. E é claro que a gente pode combinar seletores aqui nos nossos Media Queries. Então, se por exemplo eu quero que a cor azul seja aplicada no nosso título entre uma largura de 500 pixels e 700 pixels, a gente pode criar aqui um Media Query para selecionar todos os tipos de dispositivos, né? Então aqui eu não coloco nada e o All já vai ficar implícito aqui para a gente. Então aqui eu posso pegar um Min Width de 500 pixels e vou pegar um Max Width de 700 pixels dessa maneira. Só tem que escrever certo aqui o Width, beleza? E com esse seletor a gente está selecionando o seguinte.
a gente está pegando os dispositivos que têm uma largura mínima de 500 pixels e uma largura máxima de 700 pixels. Ou seja, a gente está pegando as larguras entre 500 e 700 pixels. Então, se a gente coloca aqui para o nosso título ter, nesse caso, uma cor azul, por exemplo, e salva e volta aqui para o nosso navegador, a gente pode ver que acima de 700 pixels a cor azul não é aplicada. Se eu abaixo aqui em 700 pixels, ó, a nossa cor azul já passa a ser aplicada. Mas se eu abaixar de 500 pixels é para ela sumir. Então eu abaixo e posso ver que ela some, né? Então a gente pode combinar os tipos de seletores aqui dessa maneira, colocando um AND. Um outro tipo de seletor aqui no Media Query que a gente utiliza bastante é esse seletor Orientation aqui. Com esse Orientation, a gente pode identificar se o dispositivo que o usuário está acessando o nosso site, ele tem uma largura que é maior do que a altura ou o contrário. Então, se, por exemplo, a gente quer selecionar no nosso seletor todos os dispositivos que têm uma largura que é maior do que a altura, a gente pode pôr uma Orientation Landscape, dessa maneira aqui. Assim, a gente vai estar selecionando nesse seletor todas as telas, né, que têm uma largura que é maior do que a altura. Então, nesse caso, se eu coloco que eu quero que o meu título tenha aqui uma cor vermelha, por exemplo, e salvo, se eu volto para cá, eu posso ver que a cor vermelha está sendo aplicada porque a nossa largura, 779 pixels, é maior do que a altura de 671 pixels. Mas se eu diminuo aqui a minha largura, por exemplo, para ela ser menor do que esses 671 pixels, eu posso ver que a partir do momento que ela passa desse limite aqui da altura, a nossa cor vermelha não é mais aplicada, tá? E se a gente quisesse o contrário, se a gente quisesse selecionar aqui nesse seletor as telas que têm uma altura que é maior do que a largura, a gente pode colocar um Orientation Portrait, né, como se fosse um retrato. Se a gente salva isso daqui e volta, podemos ver que a nossa altura, 671 pixels, é maior do que a largura, 653, mas se eu diminuo a altura para ela ficar menor do que a largura, a gente pode ver que a partir do momento em que ela fica menor, a cor vermelha não é mais aplicada nela. E claro, como a gente já viu, nós podemos também mesclar seletores aqui do tipo Orientation, como por exemplo um seletor do tipo Max Width. Então aqui, se eu quero selecionar todas as telas que tenham uma altura maior do que a largura e que tenham uma largura máxima de, por exemplo, 600 pixels, né, nesses casos eu quero que a cor vermelha seja aplicada. Então, se eu salvo e volto aqui, primeiro eu tenho que deixar a minha altura maior do que a largura para o vermelho ser aplicado. Beleza, ela já ficou maior. Mas eu posso ver que a cor vermelha ainda não foi aplicada porque a gente só vai aplicar em elementos que têm uma largura máxima de 600 pixels. A nossa tela aqui tem uma largura de 653. Então, para o vermelho ser aplicado, a gente tem que diminuir essa largura dela para menos de 600. Se eu diminuo aqui, a gente pode ver que a cor vermelha já passa a ser aplicada, né? Isso porque a gente está mesclando esses dois tipos de seletores aqui. Agora, é interessante de saber também que esse AND aqui é como se fosse o operador lógico E. Mas, se a gente quisesse aplicar aqui um operador lógico OU, a gente pode colocar no lugar do AND uma vírgula dessa maneira. Então, nesse caso aqui, nesse seletor, essa cor vermelha do título vai ser aplicada se a altura da tela for maior do que a largura, por causa desse portrait, ou se a largura máxima for 600 pixels. Então, qualquer uma dessas condições, se qualquer uma delas for verdade, a cor vermelha vai ser aplicada. Se eu salvo isso daqui, posso ver que a cor vermelha está sendo aplicada, porque a gente tem essas duas condições se satisfazendo. Se eu aumento a minha largura para mais de 600 pixels, então eu aumento aqui, ó, ficou mais de 600 pixels. Mas a minha largura também ficou maior do que a minha altura, né? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, no 50% do nosso zoom, e eu vou aumentar a minha altura aqui, eu posso ver que agora a gente está num tipo portrait, porque a nossa altura é maior do que a largura. Então, o nosso título já fica em vermelho, por mais que ela tenha uma largura de 727 pixels, né, que é maior do que esses 600 que a gente passou aqui. Essa primeira condição está se satisfazendo, por isso que a cor ali do nosso título ficou em vermelho. E um detalhe importante para a gente trabalhar com Media Queries e responsividade aqui no HTML e no CSS é que nos nossos arquivos HTML
a gente tenha essa meta tag aqui com o name viewport e com esse valor de content, tá? Essa meta tag aqui é super importante porque com ela a gente está falando aqui que o nosso layout ele vai ser flexível e ele vai ter uma escala de 1 para 1. Sendo assim, quando a gente aplica essa meta tag aqui, a gente não vai ter nenhum problema tentando responsivar o nosso site através das media queries. Então é sempre importante que você garanta que nos seus arquivos HTML você tem essa meta tag viewport aqui com esse valor em content sendo colocada aqui dentro do head do nosso HTML. Isso aqui é tudo que você precisa saber sobre media queries para começar a responsivar os seus designs. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nada. Até a próxima. Tchau!